Fala galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos trazer exatamente a continuidade do contexto que estamos tratando o mês inteiro, que é sobre economia e tudo aquilo que rege a economia. Hoje eu vou falar sobre microeconomia, macroeconomia, desemprego e sobre energia e petróleo. Nós comandamos todos esses nichos dentro do mercado brasileiro, então bora lá. Que é o que consequentemente faz com que efetuamos boas negociações dentro do mercado de investimento. Então você quer entender e dar continuidade no entendimento desse processo de todos os tópicos que abrangem a economia de forma simples, direta e objetiva? Então faz o seguinte, roda aí. Look at those palm trees. Quando a gente fala de economia, vocês já puderam observar, vamos voltar um pouquinho só para recapitular. Você pode assistir o videozinho que tá aqui no card e assistir ele, vai assistindo de vídeo a vídeo para você entender o contexto geral da economia. E isso tudo vai abranger para você ter uma boa escolha de quem você quer como gestor para te representar diante da sociedade dentro dessas eleições. Quando a gente fala de economia, a gente tem aquelas pernas da economia, né? Vamos recapitular um pouquinho? Vivemos num país capitalista, onde o capital é a nossa moeda de troca, correto? Ativo por troca em capital. E dentro de economia, então, temos o dinheiro, temos a inflação, temos a deflação, temos o PIB, correto? Então temos as taxas de câmbio. Até aqui já dá para entender como e por que eles abrangem esses tópicos dentro dos debates, porque é isso que vai gerir todo o contexto de entrada e saída financeira no nosso país. Então hoje vamos tratar sobre macroeconomia e microeconomia, né? O que seriam esses dois fatores? Por exemplo, a microeconomia já se diz, né, que ele pega uma escala pequena, correto? E ele abrange aquilo que é focalizado, tá? Então, micro, pequeno, economia. Então, ele pega um grupo e analisa esse grupo. Microeconomia é analisar uma família, uma empresa ou um indivíduo caracterizado por exemplo, tá? E já a macroeconomia é abranger essa economia. Então, eu analiso por um contexto e um aspecto mais amplo. Macroeconomia é quando acontece um fator de forma abrangente, né? Um exemplo que afeta muito a nossa macroeconomia é falarmos sobre a guerra que está tendo na Ucrânia com a Rússia. Mas o que o Brasil tem a ver com isso? É macroeconomia. Lembra que eu falei da taxa de câmbio? A gente trabalha com dólar, euro. E o que eles trabalham nesses outros países? Também essa movimentação de mercado entre oferta e demanda, petróleo, gás, tudo isso entra no nosso próximo tópico, que é falar sobre algo que temos uma propriedade muito grande e uma riqueza energética dentro do nosso país, no Brasil, que é falar de petróleo e energia, né? Temos o pré-sal, um aqueduto, né? Achar o petróleo no fundo de uma bacia, dentro do nosso contexto no Brasil, e ofertar isso para fora. Então isso rege o contexto geral socioeconômico, rege, querendo ou não, a nossa macroeconomia. Porque eu vou começar a ofertar para outros países esse meu recurso natural, que é outra perna também da economia, que é o petróleo e a energia, né? Temos o que como exemplo de recurso natural? O petróleo é um recurso natural extraído da terra. Então temos o petróleo, energia eólica, que é a energia que vem proveniente dos ventos, né? A energia solar, que é algo que está sendo muito citado hoje em dia, até pelo consumo excessivo e gasto excessivo em relação ao conceito da energia, né? Da luz em si, que a gente usa as lâmpadas, né? Então isso tudo faz com que gere movimentação econômica e isso faz com que a nossa engrenagem se movimente de forma correta. Então, nós somos ricos em fontes de energia, petróleo, em energia eólica, energia solar, tudo isso, querendo ou não, o biogás, né, as geotérmicas. Então, tudo isso faz com que a gente seja extremamente produtivos em relação à economia dentro desses campos abrangentes. Então, quando a gente fala de macroeconomia, microeconomia, de energia em si,
a gente não pode deixar de falar de um fator primordial dentro da economia, que é a taxa de desemprego. Ah, mas como que eu vou entender isso? Vamos pegar aqui um contexto bem simples de você poder entender. Tem um empresário, certo? O empresário ele precisa ter planejamento, organização, gestão. Por quê? Se ele tem uma boa organização, um bom planejamento, uma boa gestão, ele vai conseguir ter um orçamento positivo para ter uma contratação de uma pessoa que possa ser o seu funcionário. Então isso faz com que, querendo ou não, eleve o poder de produtividade do país, mexendo dentro dessa economia, certo? É uma microeconomia, mas mexe com o contexto geral. E nisso diminui a taxa de desemprego. Então, o desemprego nada mais é do que, se o empresário ele não consegue comportar muito valor financeiro dentro do seu planejamento, ele não vai conseguir fazer contratações. Consequentemente, não conseguindo fazer contratações, vai ter pouca produtividade. Se tem pouca produtividade, não tem como pagar uma pessoa para trabalhar e te auxiliar dentro desse processo na sua empresa. Então, com isso, aumenta-se o quê? A taxa de desemprego. Coisa que hoje, se a gente parar para analisar, a gente está em um ano extremamente próspero e produtivo em relação à deflação, em relação à taxa de desemprego. Coisa que, em anos de governanças anteriores não conseguiram suprir essa economia. Quando a gente trata de carteira assinada no nível de desemprego, a questão é que é o seguinte: de 2009, 2020 a 2022, a gente teve muito mais índice de pessoas empreendendo do que trabalhando necessariamente para o governo de carteira assinada. Ou seja, a relação entre taxa de desemprego obviamente vai estar mais elevada, porque as pessoas estão muito mais focalizadas em trabalhar para si mesmo. Então, se você está conseguindo entender o quão importante é a economia no nosso dia a dia, se inscreve, comenta, compartilha, manda pro teu amigo, fala pra ele, vamos votar certo esse ano? Vamos começar a fazer com que o nosso país cresça mais e quem sabe não seja potência mundial? Então faz o seguinte, se inscreve, comenta, compartilha, manda pro teu amigo e bora pra cima, que tudo depende da nossa capacidade em poder analisar quem é a melhor pessoa para nos representar diante desse contexto socioeconômico, macroeconômico geral da economia. Então esquece, tamo junto e bora pro próximo vídeo. Vamos!